Olá pessoal, esse é o Geração G4, o podcast oficial do G4 Educação, onde recebemos alunos e membros da comunidade para falar bastante de negócio e empreendedorismo. Meu nome é Daniel, sou o CEO do G4 Comunidades e hoje sócio do G4 Educação, e tenho aqui o prazer de receber meu amigo Rodrigo Marcati, ele que é membro do G4 Club. Olá, Rodrigo Marcati, é um prazer receber você aqui. Conte um pouquinho aí da sua história aí para o pessoal, como é que você chegou ao G4 Educação e toda a história sua como empreendedor. Maravilha, maravilha. Obrigado pelo convite, prazer também. Enfim, já assisti vários episódios, estava só aguardando ansioso o convite para estar aqui. Cara, eu estou no mercado há 20 anos, né? No mercado financeiro há 20 anos. De verdade, até pouco tempo antes de me tornar empreendedor, eu não pensava em ser empreendedor, porque o mercado financeiro é meio óbvio você fazer carreira em banco, né? E banco é quase que uma carreira militar, né? Você demora anos, né, nos grandes bancos para ir crescendo na carreira. Então, tem que ter paciência, tem que acreditar, né, que isso vai acontecer, tem que se preparar muito, a competição é muito grande. Então eu estava, né, assim, desde que eu entrei em banco, ali no começo da faculdade, minha obstinação era ser executivo de carreira, né? E comecei num banco tradicional, fui para um banco de investimento, um banco menor, consegui, né, por ser um banco menor, acabei pulando algumas etapas de prazos assim normais de mercado, de chegar, né, de ir crescendo. Então, eu acabei me tornando diretor com 32 anos de idade, o que, para o padrão do mercado financeiro e do próprio banco que eu estava, era né, uma conquista, uma idade ainda nova, uma conquista legal. Só que, quando você também se torna diretor muito novo, né, eu acho que você tem ali muita testosterona, muito gás, né? Você quer fazer as coisas acontecerem. E instituição financeira, né, são empresas mais quadradas, né, ainda mais a instituição que eu estava, que já era uma instituição de 50 anos, né, de um único dono, um cara, né, que foi brilhante, construiu uma história bacana, mas já estava ali num momento diferente de vida, com mais de 70 anos de idade. Então, as ambições, o apetite a risco, a tolerância para ouvir um cara de 32 anos falar, sugerir, apontar, né, defeitos é menor. Então, da mesma forma que eu cheguei nessa cadeira, nesse posto que eu almejava, eu fiquei super incomodado na hora que eu estava ali, né? Porque não era para mim, pelo menos não naquele momento de vida. Eu não concordava com a postura dos meus colegas diretores, porque eu entendia que era uma postura muito mais acomodada. O banco já vinha passando por algumas dificuldades. E aí, nesse movimento de saída, eu tinha duas opções, né? Eu entendia que eu era um cara bom no que fazia, né? Aconteceu de eu virar diretor muito cedo, então eu tinha, né, eu trabalho em área comercial, então eu tinha, né, o skill comercial, tinha um bom skill ali de liderança, porque o time que eu tinha já estava comigo há muito tempo e fazendo a coisa acontecer mesmo nas adversidades que o mercado apresenta, e do próprio banco, que era um banco com mais dificuldade de investimento, tecnologia, enfim. Então a gente começa a refletir. Eu parei para pensar assim, se eu for para um banco, né, com uma placa melhor, um banco que esteja num momento melhor, provavelmente eu vou ter que pagar um pênalti de carreira, o que não seria um problema, mas começa a ficar difícil a conversa, né? Você vai ser entrevistado por um diretor de um outro banco e você falar que você topa voltar 2 casas para trás parece, né, uma conversa estranha, né, para quem está entrevistando. O cara sempre acha, putz, vou estar empregando o cara e daqui 1 ano ele já vai estar me fazendo pressão aqui porque ele merece mais, porque ele... E essa era uma das questões. E a outra era empreender, né? Sobrava essa opção. Pô, se eu sou bom no que eu faço, eu acredito muito no mercado que eu tô. E é um mercado ainda com, né, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, é um mercado com uma oportunidade gigante. E eu tenho uma equipe comprada comigo, que eu acredito, né, que já está há muitos anos trabalhando comigo, então também não seria um voo solitário, né? De eu sair daqui e arriscar tudo para ser empreendedor. Eu teria algumas pessoas comigo. E aí apareceu a oportunidade, né? Essa hora que você está meio que preparado para isso,
surgiu uma conversa com a XP. A XP em 2016, isso estou falando de 2016, em 2016 a XP já era uma corretora, né, conhecida, já estava fazendo um certo barulho no mercado, ainda muito focada no público varejo naquele momento, mas começando a roubar clientes mais importantes dos bancos, né, por ter mais produto, por ter mais acessibilidade, né, a tal da democracia. Então, eles tinham lá na plataforma produtos que os bancos tradicionais só mostravam para clientes ultra high, privates e etc. E a gente lá no banco onde eu trabalhava, a gente tinha uma segmentação um pouquinho maior. A gente se autodenominava private, apesar de não ser o private tradicional do mercado, mas muito pelo serviço que a gente prestava, pelo atendimento, pela forma de se relacionar com os clientes, por atender menos clientes por gerente do que uma área de segmentação mais varejo atende, né? Você vai para essas áreas de alta renda de banco, o gerente atende quase 1.000 clientes. Né? Ali a gente tinha 100, 200, então você tem mais tempo para se dedicar e por aí vai. E aí a XP veio com uma conversa, né, de nos ajudar a fazer esse movimento, de sair do mundo ali corporativo tradicional, montar a nossa empresa, né, plugado na plataforma que já estava crescendo e ser o primeiro case deles, XP, de pessoas que teriam saído de um banco de investimento, de uma área private, para montar um escritório de assessoria de investimento independente. Então, assim, no começo, né, rola aquele frio na barriga, você fica um pouco desconfiado. Eu estava numa zona de conforto, né? Poxa, enfim. Igual você falou, 30 anos de idade ali, diretor de banco. Eu fico imaginando ao seu redor ali, os amigos e tudo, mas você já tinha conquistado o que Sem tem dúvida. gente aí que nunca consegue com tão novo. Então, assim, hoje, olhando para trás, parece até uma engenharia de obra pronta. Falar, óbvio que deveria ter feito isso, mas qual que era ali o desafio no seu dia a dia ali que você falava, cara, não vou voltar atrás, não estou fazendo certo, é melhor eu ir lá para o banco mesmo e continuar sendo diretor? Era um desafio grande, mas ele começou a envolver lados emocionais também, né? Questões de infelicidade mesmo, início de crise de ansiedade, coisas que até então eu, um cara muito pragmático, cartesiano, achava que todo mundo que tinha qualquer coisa parecida era frescura. E eu comecei a ter problema para dormir, eu comecei a ter zero motivado em ir para o banco, altas discussões mentais assim de o que eu devia ter falado, como é que eu devia ter agido, nível de paciência com as pessoas, né, com os colegas de outras áreas próximo a zero. Então, assim, tava, né, o que depois eu vim descobrir depois de 2, 3 anos, que chamava burnout, mas era muito próximo disso. Né? Comecei a fazer terapia, que eu nunca tinha feito. E aí, na história da terapia, você começa, né, de fato, a entender um pouco, né, por que aquilo tá rolando, e que talvez eu tivesse esse perfil empreendedor que eu nem imaginava. Porque muitas das coisas que me incomodavam ali também não seriam corrigidas se eu trocasse de instituição, né? Porque é o padrão do mundo corporativo, enfim. Então, talvez eu tinha que sair para criar algo que tivesse essa filosofia que eu acreditava. E nesse momento você tinha a faca e o queijo na mão, porque ser empreendedor já é, né, assim, é um desafio gigante, e porque às vezes você tem que botar capital próprio, e porque você tem que tomar um risco gigante, e numa área que às vezes você está tentando disruptar. Ali não, ali eu estava, né, ancorado por uma placa que já fazia sucesso, que já estava crescendo, que já ocupava um espaço no mercado importante, que era a XP, com apoio financeiro deles. Então a decisão começa a ficar mais fácil. Óbvio que abandonar é um risco mais calculado. Óbvio que abandonar 10 anos de banco, e um banco que acreditou, que investiu, que apostou em mim, tinha uma questão moral que pesava, tinha uma questão... Porque eu também não iria sair sozinho, eu iria levar parte da equipe. Então, assim, eu sabia que o day after ia ser uma relação rompida. E como é que foi a relação com eles depois? Você vê... Passa na rua, conversa, como é que é? Coincidência total, porque o primeiro escritório que a gente montou, eu montei
muito próximo. Um pouco antes de sair do banco, eu comprei a minha casa que eu moro hoje na rua de cima. Então eu continuo, porque era perto e eu continuo frequentando muito perto, passo toda hora ali em frente ao banco. Mas por algum motivo de destino, em 6 anos eu nunca encontrei o dono do banco. Nunca cruzei com ele. Outros diretores, outras pessoas, já cruzei. Algumas que estavam lá e ficaram mais algum tempo vieram trabalhar comigo depois, né? Vieram nos procurar. Alguns viraram nossos clientes depois, que saíram. Então, acho que no fundo, assim, para ele sim, eu acho que fica a pecha de algum tipo de traição. Uhum. Pro resto, pro restante, virou a desculpa do momento, né? Putz, os caras prejudicaram o banco, não sei o quê, o banco que já vinha mal há muito tempo, né? Virou assim, eles são os culpados. Sim, tem aquele momento ali de turbulência, mas depois vai, né? O próprio presidente do banco, que na época era o Bolonha, que tinha sido presidente da Latam, um cara super conhecido no mercado também, foi para ele quem eu pedi demissão e óbvio que na hora também rolou um afastamento, mas eu vim encontrar ele pouco tempo atrás, até por conta, né, de uma operação que a gente ajudou a Deled fazer, e ele trabalha na empresa que fez o fund, enfim, e ele fez questão de ir na sala, me encontrar, bater papo comigo, porque ele sabia que eu estava lá no dia. Então, assim, acho que no mundo profissional isso existe, é normal. Mas naquele momento fica aquela sensação, até porque a gente saiu de lá e não só vieram pessoas comigo, mas também os clientes, né? Sim. Então é um duplo um duplo rompimento assim de relação. Mas a gente estava certo, né? O banco praticamente não existe mais. A área que a gente atuava, depois de um tempo, ela foi vendida. Então não era uma aposta de fato do dono do banco, não era algo que ele acreditava. Apesar de ser uma indústria que cresce, que tem tido crescimento todos os anos e né, super competitivo esse mercado, porque não era o DNA dele, enfim, e não era algo que ele entendia, que ele acreditava. Então até o assunto de eu chegar e propor investimento era desgastante, né? E foi assim que aconteceu, né? Quando eu tive a proposta da XP, assim, que a gente chegou em números que faziam sentido topar esse risco, de abandonar toda essa história lá do banco, de sair da zona de conforto e arriscar, e a gente era um risco calculado. Né, na época eu cheguei para minha esposa, para a Fernanda, e falei, vou fazer porque o risco está relativamente calculado, confio assim na minha capacidade de, se isso não der certo, pedir emprego no banco para ser gerente de conta de novo, Uhum. e tenho clientes que já me acompanham há muito tempo, iriam comigo, então talvez seja uma fase ali que vai apertar as coisas, mas acho que vai dar tudo certo. E como que você escolheu os sócios, levou os sócios? Foi nessa época aí que o pessoal foi com você, os seus sócios fundadores? Foi. Só um que estava fora do banco já, os outros faziam parte da minha equipe. E aí eram pessoas que eu já tinha afinidade, que eram, né, meus liderados na época, mas pessoas que estavam até há mais tempo que eu no banco, pessoas algumas mais velhas do que eu, então já tinha uma relação muito boa. E aí eu cheguei, enfim, comentei que estava saindo, qual era a proposta, e as pessoas na hora deram meio que fechado, assim, que estariam junto. E tá hoje todo mundo lá. Continua todo mundo lá. Até da equipe que veio? Toda a equipe que veio lá do Banco Fator, né, tá comigo até hoje. Algumas pessoas que já tinham saído do banco, né, foi rolando aqueles cafés depois e acabaram se juntando. Então, sei lá, ex-pessoa, né, pegar todo mundo que está lá comigo hoje, que passou pelo banco em algum momento, deve ter mais de 20 pessoas no time, fácil. Legal. E quando a gente quer abrir uma empresa, a gente quer colocar a nossa cara. Então, assim, eu vi que você tinha esse conflito ali dentro do banco, de ter um ambiente totalmente rígido, das antigas, e você tinha a sua visão e sua filosofia, e, claro, implantar uma cultura que, obviamente, também é a mesma do sócio de você. Qual que é o diferencial ali naquele momento que você falou, olha, a instituição que a gente está é essa, e a que eu quero fazer é essa, e é isso que a gente vai construir. Como que você implementou a cultura hoje, que até hoje deve estar lá? Perfeito. O principal foi
enfim, eu cheguei, já estava lendo, né? Você fala que você vai empreender, então você começa a ler para saber o que tem que fazer, né? Quais são as receitas de bolo ali no início. E aí essa parte da cultura é óbvia, né? E aí eu cheguei para a turma, né? Eu defini individualmente qual iria ser a participação de cada um, né? Fiz uma proposta, obviamente, né? Eu vou te dar essa grana meio que para te ajudar no começo e esta participação da empresa. Tá ok? Tá ok. Então eu fiz esse acordo com todos, chamei todos depois que estava tudo alinhado para uma sala e fiz essa reflexão, né? Foi um brainstorm ali, assim, gente, né? Graziella, 14 anos de banco, Molita, 18 anos de banco, Regis, 9, Bruno, 8, Jean, assim, por que vocês acham que o banco que a gente trabalhou tanto tempo, que a gente gostava, que a gente teve tanta pessoa boa, né, não deu certo, né? Que tinha tudo para dar certo, porque quando a gente entrou lá, principalmente eu quando entrei lá em 2007, o banco a corretora era líder de mercado, era uma XP na época, tinha tudo para ter tido ocupado um espaço no mercado e ter prosperado. E todos respondiam, tudo se ligava ao fato de ser um banco de dono, onde as pessoas não se sentiam de fato responsáveis por aquilo, pertencentes àquilo, e que, poxa, né, você tinha ali uma dificuldade de alinhamento de longo prazo. Então, enfim, a motivação, o engajamento das pessoas em buscar resultado, ele era limitado. O que aconteceu? O banco não tinha uma política de bonificação, assim, era tudo meio que no último dia resolvia, via quem estava com risco de perder e dava um cala-boca para a pessoa. Né, foram 5 anos assim. E, obviamente, você vai perdendo alguns executivos bons. Para não perder gente boa, você aumenta o salário do cara. Aí você já começa o ano com uma folha muito mais cara, com uma estrutura muito mais pesada. E aquele cara, uma motivação baixa, né? Porque ele já vem de um ano que ele não recebeu o que esperava. Aí ele recebe um aumento para ficar. O aumento tá dado, né? Se ele produzir mais ou menos, o salário é o mesmo. E aí ele não tem muita visibilidade se vai ter bônus, porque ele sabe que a estrutura tá pesada, tá rígida, as pessoas não estão engajadas. Obviamente não vem o resultado. Então fica nesse ciclo vicioso horrível. E aí a gente começa a ver que isso foi o que prejudicou, né? Como é que a gente vai corrigir isso? Né? Tudo bem, a gente aqui, os 7 que estão fundando a empresa, a gente tem essa visão, cada um já vai ser sócio de uma boa. Mas e as pessoas que a gente vai trazer, né? Como é que a gente vai comprometer elas no negócio? E aí eu fiz um combinado com eles, até porque eu falei, cara, eu sou o idealizador, eu tenho essa visão. Eu não sei se eles vão rapidamente, né, virar essa chavinha de empregados para empreendedores. E eu não posso estar travado com eles. Se eu pego a empresa 100% e divido entre os 7 iguais, aí aparece o Ivanenko para eu contratar como um baita assessor, não sei o quê, e eu não tenho caixa, não tenho luva, eu tenho que trazer você no sonho junto com a gente. Você vai querer um equity na entrada, que é o teu, né, a forma de você, de fato, se sentir sócio daquilo. Se toda vez eu tiver que sentar com os 7 para negociar o quanto cada um vai ser diluído para entrar um cara, o negócio no começo vai ficar, né, vai tomar muito tempo, vai ficar inviável, vai ter gente que vai falar, acho que não é a hora, né, vai travar a negociação. Então eu combinei com eles que aquela participação deles eu não mexeria e eu fiquei com todo o estoque, né, a tesouraria. Então, até eu chegar em determinado percentual de participação, eu nem consultaria eles para fazer essas aquisições. Eu usaria esse estoque. A hora que chegasse no percentual combinado, aí sim a gente teria que sentar para fazer rodadas e diluição, emissão de novas cotas, diluição. Então, dessa forma, eu fui conseguindo trazer mais gente com essa mesma cabeça. Né? Mais gente que estava topando sair de um banco, sair de uma instituição financeira para tentar um movimento independente, né, com essa cultura e alinhado na sociedade, né, com sentimento de dono. Então, consegui trazer pessoas muito sênior desde o primeiro momento, além dos sócios fundadores, e com cabeça de dono, com o cara que não ia vir para ganhar, né, uma luva, um salário, o cara que ia vir para construir uma nova carreira, um patrimônio de longo prazo,
ajudar na construção da empresa, se sentir dono daquilo. Então essa é a cultura que a gente tenta manter até hoje. É óbvio que, né, hoje são quase 200 pessoas, 8 filiais, então a dificuldade de você manter cultura, de fazer as pessoas entenderem esse processo é maior, né? Então a gente tem que se comunicar. Você tocou num ponto muito legal, porque eu conheço alguns dos seus sócios de filiais, não é os que fundaram com você. E eu tô, por exemplo, a Natália, eu converso com ela lá e parece que eu estou conversando com você. É a mesma coisa. Como que você consegue implementar isso? Eu acho que as pessoas também se atraem, né? Assim, tem um pouco disso, né? A Natália já passou por 2 escritórios antes de vir ser nossa sócia. Nesse mundo de assessoria, são 500 empresas só que estão plugadas a XP, mais algumas BTG e outros bancos. Então, os produtos são iguais, mas as pessoas que estão por trás são completamente diferentes. Filosofia, perfil, histórico, experiência, cultura. Então, você vai ter escritório que um cara fundou 10 anos atrás, ele é sócio com 99% e ele fala que tem partnership, né? Porque, de alguma forma, ele quer vender essa cenourinha para as pessoas, só que ele não sai de cima da posição dele e aí a hora que você vai investigar, ele não acredita no modelo, né? Ele acha que ele tem que ser dono e pronto. E aí eu acho que o caso com a Natália foi isso. Ela passou por um escritório grande, referência, acabou indo para outro no BTG, aí descobriu que era igual, que não era o que ela queria, e ela tinha decidido sair para montar o dela, quando ela me conheceu. E aí... Você fez igual a XP fez com você lá atrás. E aí a XP, porque eu estava... naquele momento que ela estava conversando com a XP para montar o escritório dela, a XP falou, pô, eu gostaria que pelo menos você conversasse com o Marcati, porque ele já está montando uma operação em Balneário Camboriú, com outras pessoas que você conhece, e de repente faz sentido, né? Então ela veio para a conversa não querendo. E aí a hora que ela me conheceu, que ela entendeu a história, como eram os processos, ela falou, cara, pô, esse cara já, né, exatamente aquilo que me dói nas outras operações, aqui não tem. Então, né? Além desse histórico de trazer o sócio parecido com você, tem algum treinamento, algo assim, com que garanta com que seja tão padrão, Marcati? Comunicação. A comunicação para você, então, é a ferramenta mais importante. Transparência, comunicação, né? Talvez se eu for perguntar para o meu time, ele vai falar, putz, ainda falta comunicação. Mas a gente se esforça, assim, para ser transparente, para comunicar. Eu acho que o G4 me ajudou muito nesse processo, e aí já entra um pouco por que eu descobri o G4, né? Por que eu fui atrás do G4 lá em 2020, quando eu fiz a imersão. Porque eu era gestor de equipe comercial, né? Aquela bater bomba, ajudar, sempre tive, né, uma habilidade técnica, assim, de produto, de cenário, sou formado em economia, olho o mercado o dia inteiro, tenho uma facilidade de oratória, então a minha pegada era essa. Eu tinha uma equipe pequena, até 2020 era só São Paulo, uma equipe próxima que eu conseguia falar com todo mundo, ajudar todo mundo. Nesse momento a gente tinha começado a expandir, abrir filial, abrir outros times, e aí já tinha que passar a ser um gestor mais estratégico. Não era mais gestor de equipe, agora é gestor de filial, gestor de empresa. Né? Institucional. Então tinha que ter uma cabeça mais estratégica para fazer expansão. E aí eu já tinha ouvido falar do G4, eu vim atrás desse conhecimento, além do network, óbvio, né? Como qualquer pessoa da área comercial, claro. Mas eu vim atrás desse conhecimento e me ajudou muito, né? Eu implementei All Hands, eu implementei One-on-One. A gente acabou de fazer Falcone também, a gente contratou a Falcone no final de 2019 para nos ajudar com a parte de processos, metas. Então foi uma soma, né? O G4 foi consequência ali do que eu tinha acabado de viver com o Falcone. E ajudou muito nesse processo de melhorar a comunicação, melhorar a transparência. A gente teve um problema societário em 2019, né, de ingenuidade, de achar que está tudo bem, e as pessoas não estão questionando, não estão perguntando. Quando a gente foi, né, fazer uma mudança societária, apareceu e eclodiu lá um problema, né? A gente acabou tendo uma perda ali naquele momento, algumas pessoas saíram. E aí me forçou a pensar mais, né, nisso, em dar mais transparência, em dar mais visibilidade. Esse exemplo que você trouxe é legal. Deixa eu te perguntar, na hora que eclodiu esse problema, você já desconfiava dele e meio que evitava aquela conversa difícil?
Ou você realmente descobriu ali na hora, foi tudo surpresa? Foi uma surpresa, quase um sentimento de traição. Porque o motivo pelo qual as pessoas saíram não era justo. Então, as pessoas se uniram, aí cada um com um problema diferente, e começaram a se fortalecer para motivar a saída, se fortalecer em algo que não era o que estava acontecendo. E aí, a hora que eu descobri, que eu fui tentar, e eu fui um a um conversar, as pessoas que era um grupo de 6, 2 já estavam numa relação ruim com a gente, mas a gente imaginava que no limite a pessoa ia sair, né? Que não estava existindo esse movimento. E aí, a hora que eu descobri, tentei atuar, tentei mostrar que não era aquilo que eles estavam enxergando, mas eles já estavam convencidos desse sentimento. E aí, para evitar isso, você veio com as rotinas de cultura, de gestão, a gente melhorou, profissionalizou muito mais. Até esse momento, os sócios ocupavam esses chapéus corporativos, né? Aquela coisa de startup, de querer dar uma economizada. Então, bom, eu fazia RH, o Felipe, que meu sócio, fazia tudo que era não comercial, a Grazi, que é sócia, fazia marketing. Então, a gente estava acumulando função, achando que estava dando conta de fazer tudo, mas no final você faz tudo mal feito. Né? Sim, e como é que você resolveu isso? A gente começou a contratar profissionais sêniores específicos para essas áreas. Uma pessoa sênior para gestão de cultura e pessoas, uma equipe para marketing. A gente começou a dividir mais as responsabilidades, aumentamos o nível de transparência, criamos comitês, né? Então começamos a não só fazer, mas mostrar o tempo inteiro o que a gente estava fazendo. Para você ter uma ideia, né, do nível de transparência que a gente tem. No ano passado, a gente quis mudar o nosso preço de partnership, de valuation interno. A metodologia, na verdade, porque a gente tinha criado a nossa metodologia baseada em EBITDA lá atrás, que para o nosso modelo não estava fazendo sentido, então a gente estava vendendo o equity da nossa empresa a um preço muito descontado em relação aos nossos pares de mercado. Para quem está dentro, poxa, é legal, mas e aí? Se eu estou vendendo para alguém de fora, né, estou vendendo mal a tua empresa também, né? Então a gente precisamos mudar, precisamos criar uma metodologia, mas eu não posso simplesmente chegar para a empresa e falar, pelo menos essa é a minha cabeça, e falar que está errado e convencê-los de que há um novo preço. Então a gente contratou um advisor externo para fazer o nosso valuation, os caras, auditoria, etc., 3 meses desenhando o nosso valuation. Apresentaram para mim e para mais alguns sócios fundadores para mostrar. A gente não pediu nenhuma alteração do que foi apresentado. Marcamos uma reunião com 100% da empresa. Acho que até bem transparente. As pessoas da recepção, da assistente, estavam na reunião. Foram convidadas. E eles apresentaram para todo mundo o valuation, né, o trabalho que eles tinham feito, que encontrava ali, né, você tem o valuation, desconto de fluxo de caixa, você tem por negociações que acabaram de acontecer no mercado, e tem como é que é lá nos Estados Unidos, onde o mercado já está um pouco mais evoluído. E aí a gente adotou o mais descontado deles, que é o desconto de fluxo de caixa, para ser o nosso novo valuation de referência, e mesmo assim o nosso partnership é negociado a 20% deste valor. Então eu primeiro contratei os caras, divulguei para 100% da empresa e falei, olha, a partir da próxima rodada, tanto quem estiver sendo recomprado como quem estiver comprando cotas vai ser nessa nova metodologia. A gente divulga mensalmente uma newsletter para a empresa inteira de eventos que aconteceram, números que a gente bateu, onde tem o preço da ação da companhia, desse valuation. Legal. Então é uma forma que a gente tem tanto de valorizar esse nosso processo de partnership, né, de mostrar que ele de fato ele é ativo, não é para inglês ver, assim, tem um partnership aqui, mas que ele não acontece. Pelo contrário, nós estamos nesse momento promovendo novos sócios da empresa. Então isso eu acho que é o que tem fortalecido a cultura. Assim, perfeito não é, sempre tem problema, é um organismo vivo, então são pessoas, né, e a gente vai se adaptando, vai evoluindo, mas eu acho que o desafio passa sempre pela comunicação. O quanto você acredita naquela cultura que você quer implementar, né? Eu acho que tem uma coisa que acontece muito hoje com o empresário, que eu vejo
o cara começa a entender que o mundo, que as empresas não podem mais ser aquelas empresas de antigamente. Eu mando, você faz, é uma relação capitalista e pronto, eu te pago bem para você. Não, precisa ter um ambiente legal, precisa ter uma cultura, as pessoas valorizam isso, as pessoas querem usar roupa com a marca da tua empresa, as pessoas têm orgulho de falar que trabalham lá. E aí o empresário que não acredita nisso, ele vai numa consultoria e compra, né, uma cultura de prateleira, que nem ele acredita, né, e ele acha que isso vai resolver o problema de turnover dele, de demissões, de pressão por aumento. Não vai, né, tem que ser algo que ele acredita, tem que ser a essência dele. Então, acho que é isso, e aí a comunicação, ela tem que ser exaustiva, né, que nem padre, pô, tem que estar todo domingo rezando a missa, falando as mesmas coisas para as pessoas entenderem, incorporarem, sentirem. Legal. Você falou muito também, quando você saiu do banco e fundou a Veda, teve essa questão da cultura para dentro de casa, com a sua equipe. E a cultura para fora, com o cliente? Como que isso te incomodava e o que você tem de diferencial na hora que você começou a empresa e hoje também? Na verdade, esse foi o menor dos desafios, porque lá no banco, a gente estava num banco que tinha uma placa mais desconhecida naquele momento para o público geral, né? Quem é do mercado financeiro sabia quem era o banco, porque o banco tem 50 anos de história. Mas para um cliente, para um prospect, para um lead que você acabou de pegar, e você ligava e falava, trabalho no banco, você demorava 15 minutos explicando quem era o banco, qual era o risco, a instituição. Na XP você já não tinha isso, né? Na XP já tá. Até porque a gente vai fazer 6 anos, dia 28 de março agora. Ou já vai ter feito quando o podcast for ao vivo, mas a gente abriu a Veda, inaugurou a Veda, 2 meses depois o Itaú comprou 50% da XP. Então, se alguém não conhecia a XP naquele momento, passou a ser fácil vender, uma vez que o Itaú era sócio de 50%. Né? Nosso cliente mais conservador, mais de idade, assim, que não sabia quem era a XP, passou a saber. Então, em termos de placa, foi muito mais fácil o processo. Em termos de tecnologia, a gente trabalhava num banco, eu brincava assim, cara, eu achava que eu tinha algumas ferramentas, eu estou me sentindo como um cara que sai de Cuba e vai para os Estados Unidos, né, em termos de tecnologia, porque a XP era uma startup, era uma empresa muito focada em tecnologia, né? Então, eu demorava para abrir uma conta de cliente 4 dias, porque era um calhamaço assim, de folhas que eu mandava para tua casa, você tinha que assinar, preencher. Obviamente você não fazia isso na hora que recebia, porque dava uma baita preguiça. Se eu pedisse para você imprimir, então, eu não ia abrir tua conta, né? Então já tinha que mandar o motoboy lá, aí você assinar, pegava aquilo, aí subia para o cadastro digitalizava, ia para o risco. Pô, demorava 4 dias para abrir uma conta. Às vezes o cara tava com dinheiro que ele vendeu um apartamento, recebeu um bônus parado e ele aplicava. Sim. Eu perdia negócio por conta disso. Na XP... E aí você ficava nervoso, né? Óbvio, ficava revoltado. Óbvio, porque era investimento básico em tecnologia que tinha que ser feito. Na XP a gente abre uma conta em 5 minutos. E não é exagero. São 5 minutos sem nenhum documento. Né? Óbvio, se tiver algum problema de documento ou de compliance, aquilo lá vai passar por uma análise. Mas 99% das contas que a gente abre em 5 minutos. 100% digital. Então é muito mais fácil. Então a gente ganhou, né, uma tecnologia gigante. Ganhamos placa, ganhamos tecnologia. Produtos. A XP já era um dos maiores distribuidores de produtos para o varejo. Então, assim, eu tinha muito mais opção de produto do que eu tinha lá no banco. Então também ganhei uma plataforma de produtos mais sofisticada. Né? Eles se autodenominavam shopping de investimentos naquela época, porque era isso. Você tinha tudo que é tipo de produto, de tese. Continua sendo assim. Então, o que era o grande diferencial é que, por a gente estar numa instituição muito mais limitada, com uma placa menor, com menos produto, menos tecnologia, como é que a gente fazia para crescer? Relacionamento. A gente era bom nisso. Em cuidar do cliente, em atender o cliente, em estar próximo do cliente, em dar algo mais personalizado, né? Menos prateleira. Era um time experiente, era um time, né, com todas as certificações, com todo o premium de mercado. Então, eu acho que a hora que junta os dois, né, dá um casamento melhor ainda. Né? A gente já era bom no relacionamento, agora ficou mais fácil, porque agora eu tenho mais tempo para fazer exatamente o que eu sou bom, Sim. O que eu entendo que é o meu diferencial. A gente fala assim, atendimento private não é o atendimento para o cara acima de 10 milhões.
né, que os bancos criaram, a área private. O atendimento private é entender a história, o perfil de cada cliente e se relacionar com ele sendo um indivíduo único. Quando você vai para um segmento não private de banco, os produtos, assim, o gerente não te vende o que você precisa. Ele te vende o que ele quer. Sim, e precisa vender para a meta dele. É isso. Então, eu acho que a cultura, a nossa cultura é essa. Hoje a gente tem até sistema para conversar com o cliente, fazer todo destrinchar ali todo o plano de vida dele, quantos anos ele quer se aposentar, quanto ele consegue guardar por mês, se ele quer comprar um apartamento, se não quer, e desenhar um plano de investimento em cima disso, né? Um planejamento financeiro completo. Não são todos que querem fazer isso, alguns só querem investir, mas a gente até isso faz. E monitora, e dá, né, feedback com frequência, e traz as opções, e provoca, e vai entendendo como é que o cliente está se comportando em relação ao risco de mercado, o desempenho da carteira. Então, acho que o desafio é muito mais esse, assim, é conseguir fazer com que todo mundo que entre na Veda entenda que o nosso grande diferencial é o relacionamento. Porque produto é commodity, a gente está embaixo de uma plataforma de tecnologia também é commodity, você pode estar de uma instituição para outra ali um pouquinho na frente, mas uma vez que a tecnologia existe, ela fecha gap rapidinho, né? Então, aonde a gente vai se diferenciar é criando uma cultura de relacionamento, de atenção, de cuidar do cliente de forma personalizada. Então, isso a gente já fazia. Para levar cliente lá para a instituição antiga, a gente tinha que ser muito bom nisso, né? Hoje ficou um pouco mais fácil o nosso trabalho. A gente, no G4 Club, a gente tenta também ter esse relacionamento bem próximo ali. Tem alguma coisa ali que você levou hoje para a Veda, que você aprendeu aqui com a gente? Tem muito do lance de experiência do cliente, né? Então a gente criou coisas na Veda, alguns eventos, algumas ações comerciais, né? Conteúdo. 2020 foi quando eu fiz a imersão. Logo em seguida a gente contratou a nossa economista-chefe, que é a Camila. Ela é uma pessoa super conhecida no mercado, tá todo dia na Jovem Pan, e ela gera muito conteúdo, então teve um pouco desse insight, né, de também a Veda criar seu próprio conteúdo, não ficar só ancorada no que a XP, né, fornece para o meu cliente, né, da gente começar a ter uma identidade mais forte, uma opinião própria, uma análise nossa. A gente criou a lojinha Veda, então a gente começou a criar produtos nossos, né, para fortalecer a nossa marca, produtos que a gente sabe que o cliente usaria, que são legais. Então a gente criou ali algumas e é bonito o logo ali que vocês criaram, embasado num vinho, não é isso? Eu acho que e também tem o próprio vinho também, que a gente a origem do nome foi exatamente por conta disso, né? Quando eu estava ali no processo de criar a empresa, né, a gente estava pensando no nome, não vinha nenhum nome bom à cabeça, e aí de repente num dia que eu tinha assinado um contrato, fui comemorar na casa do meu pai, peguei um vinho na adega dele e era o vinho chamado Veda, e o rótulo é uma mão segurando uma árvore nascendo. Então primeiro eu fui impactado pelo visual, né, aquela mão segurando aquela árvore nascendo, e eu ainda vou fazer essa tatuagem, inclusive. Aí eu li o nome Veda, que significa vida, que foi uma brincadeira que um americano que produz esse vinho lá em Portugal fez para como é que ele escreveria a palavra para falar vida, né, para uma pessoa que lê em inglês, né? Então ele botou os dois E's, botou um H ali, então fica... para ele ler ficaria vida, mas a gente entendeu que o Veda seria mais singular, né, mais forte, único aqui pra gente. E a gente se apropriou do nome, se apropriou do vinho. Eu sou o único comprador do vinho no Brasil, porque ele não é mais importado para cá. Então todo ano a gente tem um baita trabalho de importar o vinho. Inclusive a gente está lá com uma encomenda nova, umas 2.000 garrafas. Eu gosto bem do Porto. vinho. Cara, o vinho é maravilhoso. Outro dia alguém chegou para mim e falou, olha, porque vocês têm que importar, fica lá preso no porto 3 meses, porque a Anvisa tem que liberar, né? Por mais que eu não vou vender, eles têm que fazer todo o controle de entrada do produto no país. Por que vocês não vão lá na Casa Valdugo ou em alguma outra, né, dessas grandes fábricas no Brasil que estão produzindo os ótimos vinhos
e faz um. Eu falei, cara, eu já fui atrás disso, né? Se eu fizer com uma dessas, o vinho vai sair o dobro do valor do que esse que é um baita vinho lá do Douro, de Portugal, e é a essência da nossa história, né? Se eu fizer outro que é só nosso, tudo bem, ele vai ser nosso, com o nosso rótulo, o jeito que eu criar, mas a essência é esse daqui, né? Então, ele ainda assim, né, com todo esse trabalho que eu tenho de importar ele sai a metade do preço um pouco de cultura. Até nisso você tem a cultura aí da empresa, né? E eu brinco, né? Sempre que a gente dá o vinho de presente para alguém, eu falo, cara, a hora que você tomar, ou você vai virar cliente ou vai virar nosso sócio. Então a gente sempre dá o vinho para quem, né? Para relações que a gente está fazendo de cliente ou para pessoas que a gente está tentando negociar para trazer para a sociedade. Legal. A hora que você bebe ele, dá aquela incorporada. Aí é hora de virar cliente ou sócio. É isso. E a expansão, Marcati? Quando é que você decidiu expandir e as dificuldades? Você falou que já está com 8 filiais aí. Como é que foi isso? No começo, quando a gente montou a Veda, eu acho que tinha muito na cabeça aquela... Putz, a gente saiu de um ambiente que estava ruim pra gente, que estava pesado, a gente precisa se reerguer emocionalmente, né? Então, todos ali eram comerciais, todos iam atrás dos seus próprios clientes, então era um modelo meio que tipo, de um escritório de advocacia, né? Advogados, sócios que se reúnem, abrem uma marca, uma placa e começam, só que aí cada um tem a sua carteira de clientes. E a gente começou a entender que esse mundo de assessoria estava mudando muito rápido, né? Porque os escritórios agora não chama mais agente autônomo, chama assessor de investimento, mas os escritórios de agente autônomo antigos, né, os mais raiz assim, de mercado, até existiam escritórios, mas é o que eu te falei, era um dono só e era quase que uma cooperativa. Ele existia para diminuir custo. Não existia filosofia de empresa, era escritório. Então, cada um tinha um seu espacinho na mesa, era cada um por si, o que você está fazendo eu não estou nem vendo. Se você sai daqui para ir no banheiro, teu telefone toca, eu não atendo. Assim, era completamente individual o processo, né? E aí, no final do mês, rateava o custo e pronto, né? Do ambiente ali que estava sendo usado. E aí a gente sentiu que isso já estava mudando, né? Que os escritórios... E é muito engraçado, porque nesse momento os escritórios eram simplesmente o sobrenome do cara, né? A identidade era assim, ou a inicial de 2 caras, era algo desse tipo. E a gente sentiu que já tinha um processo assim, de alguns escritórios indo para um lado de se tornarem empresas. E aí a gente começou, bom, se a gente é bom, né? Se a gente fez um resultado muito bom no primeiro ano, a gente entrou... Esses 7 entraram, logo em seguida vieram mais alguns. No primeiro ano, no primeiro ciclo completo que a gente estava na XP, a gente já tinha entrado no G20, que é o grupo das 20 melhores, que eles fazem um ranking anual, o que era inédito até então na XP, porque os caras que estavam ali no G20 já eram escritórios tradicionais, antigos, que brigavam ali para se manter ali no topo. E a gente ganhou como escritório revelação, então já tinham colocado a gente num lugar diferente. E isso começa a atrair, né, mais conversas, mais possibilidades. Então a gente começou a pensar, cara, por que não, né? Se a gente está fazendo bem feito com os nossos clientes, eu acho que a gente pode ensinar outras pessoas a fazerem, a gente pode começar a multiplicar isso. E aí você é meio que picado por esse bichinho do empreendedorismo, né? O mercado estava muito bom, porque a gente vinha ali de anos de queda de juros. E quando a gente começou a fazer expansão foi de 2019. Sim, e aí depois vem a pandemia. E aí veio a pandemia, que não atrapalhou, né? Mas mudou um pouco o perfil do investidor, né? Mudou, mas a pandemia botou medo no mercado ali por 2 meses, que foi quando as bolsas colapsaram. Só que, ao mesmo tempo, os juros foi a 2, né? Uhum. Então, o investidor... ele não tinha nem o porto seguro dele dos juros, né? Que hoje a gente tem de novo aí com juros a mais de 1% ao mês. Então, naquele momento, cara, o mercado ficou super valorizado. E a XP tinha acabado de fazer o IPO, foi em dezembro de 2019, então estava com caixa. O BTG tinha acabado de estruturar a área para competir e estava voraz em cima desse mesmo mercado. Então, o mercado estava super aquecido. E aí... Pô, quem estava ali já com um nome um pouquinho mais forte, quem tinha uma certa história, né, uma boa relação com a XP,
as coisas foram acontecendo. Então foram surgindo oportunidades da gente ir abrindo novas filiais, crescendo, recrutando gente, buscando gente no mercado. Então a gente sai de 2020 de 40 pessoas, 30 e poucas pessoas ali na pandemia, para final de 2020 já 70 pessoas, final de 2021 já mais de 100 e agora, nesse momento, 190. Só que agora o mercado está mais desafiador. Agora o ritmo de expansão para o mercado inteiro vai ser menor. Pelo contrário, né? Agora provavelmente a gente vai ver o mercado dando uma peneirada, né? Muita gente que veio na empolgação, saiu do banco com o mindset errado. O cara veio para ser empreendedor, mas ele veio para ser empreendedor porque ele recebeu luva e salário alto por um ano garantido. Sim. Né? E aí ele entendeu que o nosso mercado, como era autônomo, ia dar mais flexibilidade e autonomia. De fato dá, mas desde que ele tenha intensidade e disciplina. E aí ele não teve durante esse primeiro ano, acabou o tal salário garantido dele, pô, a remuneração dele vai lá para baixo, o cara fica desiludido, entra num ciclo ruim e acaba querendo voltar para a estabilidade como é que você do mapeia CLT. esse cara ali no meio do caminho, você vê que ele é esse perfil que vai largar lá na frente? Cara, assim, para a gente é um processo novo também, né? Porque a gente fez essa expansão mais acelerada agora. A gente está tentando atuar caso a caso. Tem alguns que a gente já conversa uma vez, duas, três, tenta ajudar, vê que não tá surtindo efeito, então a gente deixa o negócio acontecer. Outros, se tiver, né, obviamente, prejudicando o ambiente, aí a gente tem que acelerar o processo. E alguns a gente consegue ajudar, a gente vê que ali que é só um momento, que é um desafio, uma questão de a gente, como sócios sêniores já estão com carteiras formadas, como a gente já tem, né, uma certa reputação, vão chegando leads e a gente vai tentando ajudar essas pessoas que estão precisando de um suporte. A gente criou campanhas extras para ir dando premiação para quem está se esforçando, enfim. A gente vai fazendo uma ginástica ali para obviamente reter as pessoas, né? Sim. Pelo menos as que a gente acredita que sejam questões momentâneas ali que estão atrapalhando. As que estão com o mindset errado, que vieram por motivos errados, essas é natural. No mercado aquecido vem, no mercado mais em baixa vai embora. Então, como todo setor, né? A própria XP, né? A XP, quando a gente entrou, ela tinha cerca de 700 profissionais. Ela fez uma onda de demissão agora, fez um corte de 10% a 15%, mas ela estava com 7 mil em 6 anos. Então é normal, né? Normal. O mercado estava muito, muito próspero, tudo dando muito certo, taxa de juros a 2, tudo parecia ser tese boa de investimento. Aí o juros vai a 13,75, todo mundo recua, né? Nada parece fazer muito sentido, dado que você tem um conforto desse na renda fixa. E aí as coisas vão perdendo um pouco de tração. E falando hoje de Brasil, assim, já puxando esse tema aí, o que você enxerga hoje nesse conflito? Banco Central, o governo tentando ali sempre interferir na questão fiscal também, que é crédito indo para o ralo. Que você hoje vê assim, para o Brasil? Como é que você está enxergando o cenário atual? É um ano crucial esse, né? A gente está entre a espada e a cruz, né? Quer dizer, o governo, né? O ministério está um pouco mais. Mas esses juros de 13,75, ele não pode ficar nesse patamar. E eu não estou nem aqui, não estou defendendo a teoria do presidente, de que, né, da forma como isso tem que cair. Ele tem que cair porque se ele continuar nesse patamar, a gente vai prejudicar muito a estabilidade do Brasil, do crescimento do Brasil, a saúde das empresas. Né? A gente já viu aí, desde o começo desse ano, pipocar, né, vários problemas de crédito com empresas, né, super importantes, né, que o impacto na economia de uma empresa dessa entrar em recuperação judicial ou pedir falência é gigante. Né? Então, pega o caso das Americanas. É o tamanho da dívida, o quanto impacta no sistema financeiro, é o quanto eles empregam, né? É o quanto de aluguel eles pagam em cada loja. Então, olha o tamanho, e fora toda a cadeia de fornecedores. Né? Então, olha o tamanho do impacto de uma empresa dessa deixar de existir. Assim como ela, outras tantas que estão passando por um desafio grande. E o desafio é os juros. Né? Então, os juros nesse patamar, ele é muito ruim. Para baixar ele, aí são várias coisas que tem que acontecer. Não dá para ser
na oratória do presidente, né? O Banco Central deixar de ser independente não vai ajudar os juros a cair, né? Pode cair de forma artificial, mas isso não vai ajudar o Brasil, né? Ele pode cair na marra, como lá em 2013 a Dilma fez. Mudar a meta de inflação, como foi sugerido pelo presidente, também não vai fazer os juros cair. Porque o juros está alto, não é porque a meta está baixa e o Banco Central tem como meta baixar a inflação. A meta é baixa e a inflação está alta, então a principal pilar dele ali é baixar a inflação, então ele precisou subir mais para jogar a inflação. Não, ela está alta porque o governo é gastão, porque o governo não tem responsabilidade fiscal, porque várias reformas que precisam ser feitas passa ano e ficam engavetadas. E aí você que é um investidor de Brasil, que empresta dinheiro para o Brasil, naturalmente você quer uma recompensa maior por essa incerteza, por essa instabilidade. E aí quando o presidente fica justamente querendo baixar os juros na marra, falando que o que importa não é o teto de gastos e sim o lado social, isso é horrível. Porque o lado social... Né? Não, e assim, é óbvio, né? É uma retórica que convence uma parte dos eleitores dele, mas que o próprio ministro da Fazenda está lá tentando convencê-lo de que isso não vai funcionar. Pelo contrário, né? Você baixa juros na marra, provavelmente você vai gerar mais inflação, porque você ainda não controlou a inflação por outros problemas. E aí a inflação a gente sabe que é um dos principais vilões na desigualdade social, né? Para o pobre a inflação é muito pior. Para quem tem dinheiro guardado... E se você consegue aplicar em papéis que corrigem a inflação, você vai chegar lá no final desse ciclo com mais dinheiro, né? Para quem não tem, que é o caso do pobre que tem a renda dele 100% comprometida com os gastos mensais, para esse cara a inflação só deixa ele mais pobre ao longo dos anos. Então é uma falácia falar que, né, a gente tem que baixar os juros na marra. Os juros vai baixar, né? O Banco Central já deu sinais. Estamos no desafio grande, que é o governo conseguir convencer tanto o mercado quanto o Congresso de que precisa se criar um novo arcabouço fiscal. O que é isso? Lá em 2015, 2016, o Michel Temer criou o tal do teto de gastos, que era para controlar o aumento da dívida pública que vinha crescendo muito, né? Principalmente ali no governo Dilma, acelerou muito. E aí ele botou um teto, a dívida de um ano para o outro ela só pode crescer a inflação, que foi a inflação de um ano para o outro. Isso foi importante para colocar a curva de crescimento de dívida lá na frente para baixo. A reforma da Previdência ajudou, porque trouxe uma economia nos anos ainda gigante. Só que o problema é que isso traz alguns entraves de fato, né? Você tem despesas dentro desse orçamento do governo que não são indexadas na inflação, que crescem mais do que a inflação. Então, se a minha despesa em alguns setores cresce mais para a inflação e o meu teto de gastos está limitado, eu vou prejudicar alguns setores que são importantes, talvez educação, talvez saúde. Então, a grande disputa é isso. Assim, pelo Lula, ele tiraria o teto de gastos, como era no passado. Só que tirar o teto de gastos, você gera um desconforto de longo prazo para o investidor. Ou seja, o risco Brasil de longo prazo vai aumentar muito. Então vai ser apresentado, até agora abril, essa é a promessa do ministro, do Haddad, ele hoje tem uma reunião com a Tebet para definir um novo projeto de arcabouço fiscal que seria talvez inflação mais um PIB, mais alguma coisa para corrigir esse orçamento. E mais importante do que isso é pensar como é que a gente melhora a nossa receita, né? Como é que o Brasil volta a crescer mais, né? Para que a gente tenha receita maior, né? Que isso também permite que eu gaste mais, né? Se eu tenho uma receita maior, minha dívida não aumenta. Então, acho que essa é o grande desafio que a gente vai enfrentar esse ano, né? Principalmente nesse primeiro semestre. Se a gente conseguir, né? Se o mercado ficar minimamente convencido de que esse arcabouço fiscal vai funcionar, existe uma promessa de reforma tributária para sair esse ano, que já está aí também anos que a gente vem falando, que é super importante. Se a reforma tributária acontecer, a gente vai acabar o ano muito melhor do que começou.
A gente provavelmente vai acabar o ano com juros mais baixos, em trajetória de queda. A gente vai acabar com investimento de longo prazo, não esse investimento, né, que o gringo faz de curto prazo, porque a bolsa daqui está muito barata, porque o real está desvalorizado, ou porque a taxa de juros aqui paga mais do que a taxa de juros americana. O investimento importante mesmo, aquele, né, que vai trazer empresa, que vai trazer tecnologia, evolução de longo prazo, esse investimento vai voltar a acontecer. E aí a gente tem um cenário mais positivo à frente. E paralelamente a gente tem aí, geopoliticamente falando, questão da China, que teve esse tempo todo fechada, a própria guerra da Rússia e a possibilidade de recessão dos Estados Unidos. Como que você enxerga esse cenário geopolítico afetando todos esses movimentos aí que você falou que o Brasil vai fazer esse ano? A gente já vem sofrendo muito, né, como país emergente, com toda essa história de inflação mundial, né, taxa de juros no mundo indo a patamares que a gente não via, não tem nos últimos 30, 40 anos. Aliás, a Inglaterra, por exemplo, ela não tem gerações vivas que conhecia a inflação do jeito que existiu no último ano, a inflação de 10%. Eles viraram um país emergente, né? Então, para eles o desafio está gigante, né? Eu falo, cara, a gente teve um ano passado, assim, do lado do investimento que foi maluco, né? Porque o investidor aqui saiu com muito medo de Brasil, desses riscos políticos, saiu para se abrigar nos Estados Unidos, acabou que o dólar desvalorizou no ano frente ao real e todos os ativos americanos derreteram, né? Bolsa, algumas ações chegaram a cair 70% o ano passado, títulos pré-fixados desvalorizaram, porque lá não existe o pós, é só pré-fixado as dívidas e a curva de juros lá não para de subir. Está acontecendo lá nos Estados Unidos mais ou menos o que aconteceu no Brasil 2021 para cá, quando começou esse movimento de alta de juros. A gente estava com juros a 2, e antes da pandemia é importante lembrar que a gente tinha um juros de 4,75. O Brasil vinha fazendo um trabalho legal, teve a reforma da Previdência em 2019, então a gente vinha baixando nossos juros. E aí dos 4,75 foi para 2. Enfim, tem uma discussão que acho que isso foi errado, artificial demais para aquele momento, mas depois começou a corrida de alta porque a inflação aqui começou a bater muito rápido. E assim como foi nos Estados Unidos, todo mundo acreditava, todos os presidentes de bancos centrais acreditavam que a inflação que a gente estava vivendo naquele momento era uma inflação de oferta, porque durante a pandemia, várias cadeias produtivas tinham sido interrompidas. Então não tinha navio, não tinha caminhão, não tinha um monte de coisa. Obviamente aumentou o preço. Só que aqui, diferente do resto do mundo, Europa, Estados Unidos, a inflação começou a contaminar os outros setores muito mais rápido, serviços, alimentos, do que lá nesses países. Então o Banco Central aqui, já descolado com tese de inflação, agiu mais rápido. E mesmo assim, quando começou a agir, você pegava o consenso do mercado de economistas, vai a 8. Aí começou a subir e a inflação nada de ceder. Vai a 9. Vai a 10. Vai a 11, 12, 13,75. Ou seja, demorou muito para entender qual ia ser o teto. Mas vai a 13,75 e vai começar a cortar dezembro ou janeiro. Né? Nós já estamos em março e sem grandes expectativas de que no primeiro semestre essa taxa começa a cair. E mesmo assim, ela já chegou a ser, a previsão já chegou a ser dezembro desse ano 10,5 e hoje é 12 e pouco. Ou seja, se cair vai ter um ciclo de corte muito suave. E lá nos Estados Unidos a mesma coisa, ela começou a subir e o Fed, vamos esperar, a inflação é de oferta, vamos esperar subir um pouquinho, ou demorou para subir. E aí agora ele está correndo atrás. Então toda reunião lá dos presidentes do Fed fica nesse super temor do mercado de que vai vir um discurso mais pesado, mais austero, né? A gente fala hawkish, de que vai ter que subir mais juros, de que vai ter que controlar. Só que lá as empresas são muito mais alavancadas do que aqui. A dívida é muito maior do que no Brasil, né? Porque o juros sempre foi historicamente muito baixo. Então permitia com que as alavancagens financeiras fossem muito maiores. As pessoas hipotecam, quase todas as pessoas hipotecam suas casas, compram casas financiadas, compram mais de uma, compram para investir. E aí você tem essa alta de juros rápida nesse patamar, o risco é esse, é o risco de uma recessão forte acontecer. É aí que o mercado tem medo.
O Banco Central americano está tentando fazer as coisas aos poucos para não chegar nessa recessão. Sabe? O problema disso é que a inflação, é que a atividade não está reduzindo. Né? A gente pega aí os dados de atividade semanalmente, os caras continuam gerando emprego, os caras estão 3 e pouquinho de desemprego, não é nada, né? Uhum. Continuam gerando emprego, a inflação continua subindo, a atividade continua acelerada. Então, toda essa alta que aconteceu até agora ainda não freou nada. Né? Então, o mercado começa a trabalhar cada vez mais que os juros vai ter que subir mais ainda, 5,5%, 6%. E isso para os Estados Unidos muita coisa. E para o empresário, como que num cenário desse que você acabou de falar, Brasil e também externo, como que o empresário tem que prestar atenção? No caixa, na dívida, né? Eu acho que está muito perigoso, né? Porque às vezes a empresa é lucrativa, mas se o caixa fura, é ali que você quebra a empresa, né? Então tem que tomar cuidado com esses... se endividar nesse momento para curto prazo, com taxas altas, né? Tem que procurar soluções de mais longo prazo, vai ter que dar ativo em garantia, talvez vai ter que usar ativos da pessoa física, um nome, etc., para não matar a empresa, porque tomar uma dívida, um capital de giro de curto prazo, alguma coisa, contando com a possibilidade de que as coisas vão melhorar rápido ou que vai sair um negócio, você pode quebrar a empresa rápido, de um mês para o outro. Né? De novo, porque a taxa de juros, né, 13,75 é a taxa básica. Né? Você vai pegar um capital de giro, está quase 30, que é um dos mais baratos. Só que ele é de um mês para o outro, de 60 dias. Então, você não tem nem fôlego para gerar receita para isso. Então, é uma hora de se estruturar melhor, fazer uma dívida de longo prazo, mesmo que as coisas talvez melhorem daqui a pouco, você pré-paga a dívida. Né? Mas... contar com a sorte ou contar com uma virada de mercado está muito perigoso. Né? Então, acho que o empresário tem que tomar muito cuidado com a questão do caixa e do endividamento. A gente não acho que aqui no Brasil a economia vai esfriar muito, né? Porque a gente já vem de um ciclo mais de depressão econômica ali. Né? A gente passou 2015, 16, 17 com PIB muito fraco. Né? Se você pegar o PIB dos últimos 10 anos no Brasil, a média é 1%. Então, assim, a gente tem uma defasagem de crescimento muito grande. Né? As empresas aqui estão menos endividadas, porque já vinham vendendo ativos, já vinham com capacidade ociosa. Então, acho que o risco da atividade aqui piorar muito é menor, a não ser que o governo faça coisas absurdas que parece que não está na pauta. Então, agora, lá para os Estados Unidos, a coisa pode piorar, pode ter essa recessão, obviamente. Os países emergentes acabam sofrendo quando um país, uma economia do tamanho dos Estados Unidos apanha. O lado bom é que a China, que estava fechada, né, como você comentou, que estava fechada, que passou 2 anos ali em restrição total por conta do Covid, está 100% aberta agora, né, e vai acelerar, porque eles estão crescendo menos do que 5% e para eles isso é um absurdo. Então, e lá a facilidade é que o governo decide tudo, né? É isso, né? É o lado ruim do modelo, mas o lado bom é que o cara quer botar dinheiro, ele vai botar dinheiro e vai fazer o negócio acontecer, na construção civil, na onde for. Para o Brasil, que é um país exportador de commodities, é bom. Né? A gente vai ter provavelmente minério de ferro valorizando, vão ter outras commodities, né? Proteínas, grãos, enfim. A China crescendo, a gente tende a surfar uma onda positiva, mesmo com os Estados Unidos não indo tão bem. Então, acho que para o Brasil o cenário é menos complicado, mesmo com uma possível recessão nos Estados Unidos à frente. Boa. Então, falando um pouquinho aqui da Veda, geração G4 especial, aniversário de 6 anos aí, é recente, ainda é novo para pensar em sucessão, Marcati? Eu vejo, você falou aí de longo prazo agora. Eu vejo muito lá no clube o pessoal focado agora em sucessão. Como que eu vou passar a empresa para frente? Você já pensa isso ou ainda está muito recente para você? Está muito recente, pelo amor de Deus. Até porque, assim, bom, enfim, né, eu não sou o único dono da empresa, é uma empresa de sócios. Né, então, do meu lado, a sucessão está muito longe. Meu filho tem 5 anos. Então... Eu vejo o pessoal falando, não, já tem que pensar agora, para você ainda não passa isso na sua cabeça, não. Eu acho que por ser um partnership, então vamos pegar os modelos mais famosos de partnership. Né? Goldman Sachs, eu acho que fez a grande escola nisso, que banco, o próprio BTG, a XP.
O partnership ele deveria ter naturalmente o processo de sucessão ao longo do tempo, né? Assim, se ele é bem feito, se ele é um partnership equilibrado, vai ter um momento que um sócio mais sênior vai sair ou vai perder posição para outro menor e as coisas vão acontecer. Existe um desafio de que a empresa não tenha a minha identidade, né? Eu acho que isso que é importante. Para que qualquer tipo de sucessão seja mais fácil, a Veda tem que ser a Veda. A Veda tem que ser a cultura dela tem que ser própria, não tão conectada a mim. Apesar de que hoje a figura, né, humanizada do CEO ou do fundador ajuda muito na empresa, né, no processo de venda da empresa, de construção da empresa, eu acho que é importante essa desconexão. Vamos pegar o caso do Guilherme, né, do Benchimol, que fundou a XP, e 2 anos atrás ele saiu da cadeira de CEO, né, para um cara que nem era tão conhecido no mercado, que era o CTO da XP, né, o Mafra, porque ele entendia que, né, acho que o trabalho dele feito como CEO já tinha sido cumprido, né, e que ele precisava ficar ali no conselho, numa parte mais estratégica, de mais relacionamento com investidores, enfim. Então isso aconteceu e a empresa não sofreu, não mudou, né? Está sofrendo agora pelas questões de mercado, como todos os bancos, como todas as empresas desse nosso setor. Mas o processo foi suave, né? Então eu acho que esse tipo né, a sucessão da cadeira de CEO ela pode acontecer antes, né? A minha saída da empresa, com certeza não. Até porque, de novo, né, eu gosto do tema, do que faço. Se eu não fosse eu ia continuar sendo assessor de investimento, ia continuar próximo dos meus clientes, das pessoas que eu ajudo ali no dia a dia. Então, e eu acho que o nosso mercado está só no começo do crescimento. Sim. E para os próximos anos aí, qual que é o desafio mais recente aí para você? O mais recente, que é esse ano, é se manter com a estrutura que a gente tem, sem precisar fazer nenhum tipo de ajuste grande, né? A gente já fez alguns ajustes de intensidade de investimento desde o final do ano para cá, mas a gente sabe que é uma baita oportunidade a gente se manter na vitrine, porque a gente tem provavelmente um processo de consolidação começando mais forte no nosso mercado, né? Escritórios menores vão acabar sofrendo mais por falta de capacidade de investimento, de competitividade, e aí talvez a gente vai conseguir trazer pessoas boas que estejam em outras, né, que sejam donos de outros escritórios para baixo da nossa estrutura. Então acho que isso é o desafio de curto prazo. De longo prazo, cara, assim, Brasil ainda tem um mercado financeiro extremamente concentrado, né? A gente tem mais ou menos 6 trilhões de reais de investimento de pessoa física no Brasil. Esses 6 trilhões de reais, 85% estão nos 5 grandes bancos. 1 trilhão disso está na poupança, né? E 60% disso está na renda fixa. Ou seja, a taxa de juros melhorou, o investidor está mais acomodado lá no banco. Mas a gente precisa continuar fazendo nosso trabalho de formiguinha para que a hora que essa taxa de juros começar a cair e o investidor voltar a ficar, como foi há 2 anos, super incomodado, precisando de assessoria, precisando falar com uma pessoa que ele confie, com um bom assessor, a gente precisa estar super preparado para continuar nesse processo migratório de dinheiro para o nosso modelo. Nos Estados Unidos já é o inverso. Nos Estados Unidos, 95% do patrimônio do americano está investido através de financial advisors independentes, né? De como é o nosso caso aqui, o modelo deles. E é a profissão que mais cresce, né? Continua crescendo nos Estados Unidos, porque acho que é que nem comer, né? Não importa o que aconteça, a gente vai continuar tendo pessoas que precisam investir, né? Que têm dinheiro e que precisam investir. Então, é um mercado que o crescimento é dado como certo, né? A gente está fadado ao crescimento. Ainda mais com taxa de juros alta, o nosso patrimônio que está lá, mal administrado, ele está crescendo. Já cresce. Né? Então, a gente vai continuar crescendo como empresa também. Boa. E mensagem aí, Marcati, para a gente fechar. O empresário lá que está em casa, passando pelo monte de dificuldade que você já passou aí, o que você tem de mensagem aí, mesmo em todo esse cenário do Brasil e tudo mais? Cara, eu acho que o G4, não só pelo conteúdo que a gente recebe dos mentores,
dos professores convidados, né? Eu acho que talvez uma das coisas mais ricas do G4 é justamente a troca de experiência de empresários, de setores, né, de empresas que têm 30, 40 anos com empresas novas, que estão começando, passando por um problema que a outra já teve há muito tempo. Então, acho que o empresário que está ali com a cabeça atolada dentro ali, apagando incêndio, atolado dentro da companhia, eu acho que é a melhor coisa a fazer é sair, né? Achar um tempo para sair e se dedicar a esse tipo de conhecimento, né? Trocar experiência, visitar outras empresas, entender o que estão fazendo, como é que se corrige um problema, onde se atua, porque isso traz, né, oxigênio ao cérebro, traz inspiração para você voltar para dentro de casa e refletir. Eu brinco assim, quando eu estava no banco lá, você está limitado ali, né, com seus problemas, com as suas crenças, eu não fazia ideia do que era a XP, do tamanho que a companhia tinha, do que já tinha de produto, de tendência, porque eu estava ali, focado em fazer aquelas pessoas ali, 10 pessoas que estavam abaixo de mim gerarem resultado, né, nos problemas diários dos clientes da minha área, nos problemas diários do banco, das estruturas do banco. Então, não tinha tempo para acompanhar o mercado, nas tendências, ver o que estava acontecendo, olhar a concorrência. E hoje eu sei que isso é extremamente importante. A gente faz isso muito também entre os escritórios, né, porque existem empresas mais antigas do que a Veda, maior, que já passaram por problemas que a gente talvez vá passar agora. Então, a gente também tem os nossos fóruns ali de troca de ideia, de bate-papo, né? Existe uma boa prática também, assim, entre as companhias. E a própria XP, né? Ontem mesmo, um dos sócios fundadores, o Gabriel Leal, estava lá com a gente, passou 1h30 ali batendo papo, falando dos desafios da XP, como é que pode ajudar a gente, né? O que a gente tem feito. Enfim, eu acho que o empresário que está passando por problema, que vai enfrentar essa crise, ele precisa sair ali de casa, vai para a rua, né, e vai bater papo, vai trocar ideia, vai fazer para oxigenar o cérebro, para né, aparecer formas aí dele enfrentar isso melhor. Se ficar em casa, ele só vai ficar apagando incêndio o dia inteiro. Exato. Boa, Marcati, daria para conversar aqui com você mais um dia inteiro aí. Conteúdo, muito também bom. Você tem muito conteúdo em rede social. Qual que é Rodrigo Marcati? Como Rodrigo é que é para você acompanhar? Rodrigo Marcati lá no Instagram. Acho que a Veda também, para quem quer acompanhar mercado financeiro, notícias, dados importantes, sugestões, né? Tem o Instagram lá da Veda, @VEEDHA. Boa. Então, siga lá, estou à disposição. Quem quiser chamar privado ali para um bate-papo, para uma ajuda de mercado, estou 100% à disposição. Sensacional, excelente. Te vejo na próxima. Grande abraço. Valeu.